Será que estamos conectados? Realmente conectados? A ciência moderna está a ponto de resolver um dos maiores mistérios de todos os tempos. Provavelmente não vamos ver isso noticiado pelas grandes redes de televisão ou talvez pelas grandes manchetes dos maiores jornais. Mas apesar de tudo, aproximadamente 70 anos de pesquisas na área da ciência conhecido como Nova Física, ela está apontando para conclusões que são irrefutáveis. Todas as coisas no mundo estão ligadas a todas as outras coisas. E para ser bem simples, todas as coisas estão realmente ligadas. Essa é a novidade que altera tudo. E abala, sem dúvida alguma, os alicerces da ciência como hoje conhecemos. Muito bem, todos nós podemos dizer que já ouvimos falar disso antes. Mas o que torna essa conclusão tão diferente? O que realmente significa estar conectado? Essas são ótimas perguntas, e todas as respostas vão deixar vocês surpresos. A diferença entre as novas descobertas é que no passado simplesmente nos diziam que a conexão existia, mediante frases técnicas como sensível dependência das condições iniciais, ou simplesmente podia dizer que era um efeito borboleta, e também por teorias sugerindo que o que é feito aqui tem algum efeito ali, ou o que acontece aqui pode acontecer ali. Podíamos observar de maneira superficial a atuação da conexão em nossa vida. Os novos experimentos, entretanto, nos levam um passo adiante, além de provar que estamos ligados a tudo. As pesquisas agora também demonstram que a conexão existe por nossa causa. Nossa conectividade nos dá o poder de ajeitar as coisas para que elas nos favoreçam. E isso simplesmente no que diz respeito à transformação da nossa própria vida. A busca pelo romance, a cura dos nossos entes queridos e a satisfação de nossas mais profundas aspirações, somos uma parte integral do que experimentamos todos os dias. O fato das descobertas mostrarem que podemos usar nossa conexão de uma forma consciente abre as portas para nada mais nada menos do que a oportunidade de tirar partido do mesmo poder que movimenta todo o cosmos e todo o universo. Por meio da unidade que está no interior do seu corpo, do meu corpo e de todos os seres humanos do planeta. Nós temos uma comunicação direta com a mesma força que cria tudo, desde os átomos até as estrelas e ao próprio DNA que sustenta a sua própria vida. No entanto, nisso tudo existe uma pequena armadilha. Nosso poder para fazer isso está adormecido até que despertamos de uma forma espiritual. O segredo para acordar esse impressionante poder é fazer uma pequena mudança no modo como estamos habituados a ver o mundo. Assim, com uma ligeira mudança de percepção, podemos usufruir a mais poderosa força do universo para lidar com as situações mais improváveis de ser resolvidas. E isso só acontece quando nos permitimos perceber de outro modo o nosso próprio papel no mundo. Como o universo parece realmente ser um lugar muito grande, quase vasto demais para que a gente pelo menos consiga conceber seu tamanho, podemos começar a nos ver de outro modo todos os dias. A pequena mudança de que precisamos consiste em começar a nos ver como parte do mundo, não como se estivéssemos separados dele. A maneira de nos convencermos de que realmente somos um com tudo que vemos e experimentamos é compreender como estamos unidos e o que a tal conexão disso tudo significa. Para usufruirmos da força do universo propriamente dito, precisamos nos ver como parte do mundo, não como se estivéssemos separados dele. Pela conexão que une tudo, a coisa da qual o universo é feito, ondas e partículas de energia. Olhando dessa forma, aparentemente quebra as leis do tempo, as leis da física, as leis do espaço, da maneira como estamos habituados a interpretá-las. Ainda que esses detalhes pareçam mais algo ligado à ficção científica, eles são bem reais. As partículas de luz, ou os fótons, por exemplo, já foram observados como capazes de dupla localização, que é basicamente o que eu venho falando em vários vídeos. Eles se apresentam em locais diferentes, apresentando a mesma reação do que está próximo a você.
E isso simplesmente é de se situarem precisamente no mesmo instante em dois locais diferentes separados por muitos quilômetros. Do DNA do nosso corpo aos átomos de todo o restante, as coisas da natureza parecem compartilhar informações com mais rapidez do que foi previsto por Albert Einstein, por exemplo, mais rápido do que a velocidade da luz. Em alguns desses experimentos, os dados chegam aos receptivos destinos até mesmo antes de deixarem seus locais de origem. Historicamente, acreditava-se que tais fenômenos fossem impossíveis, mas aparentemente eles não apenas são possíveis, como também podem nos mostrar algo mais do que simplesmente as interessantes anomalias de pequenas unidades de matéria. A liberdade de movimentos que as partículas quânticas demonstram pode revelar como o restante do universo funciona quando olhamos além dos conhecimentos que temos de física. Por mais que esses resultados possam ser parecidos com algum enredo futurístico de um episódio de Jornada nas Estrelas, por exemplo, eles estão sendo observados agora, sobre o olhar dos cientistas de hoje em dia. Individualmente, os experimentos que produzem tais efeitos são certamente fascinantes e merecem uma investigação mais detalhada. Considerados em conjunto, entretanto, eles também sugerem que nós podemos não estar tão limitados pelas leis da física quanto imaginamos. Talvez as coisas sejam capazes de viajar de uma forma mais rápida do que a velocidade da luz, e talvez elas possam estar em dois lugares ao mesmo tempo. E se todas as coisas têm essa capacidade, será que nós, como seres humanos, também não temos? Essas são precisamente as possibilidades que levam o entusiasmo aos inovadores de hoje em dia e que mexe com a nossa imaginação, porque simplesmente ela se associa com a nossa imaginação, a ideia de que alguma coisa possa ser como imaginamos, com a emoção que dá a vida a uma possibilidade de que ela se transforme em realidade, de como transformamos a nossa realidade de uma forma geral. A manifestação se inicia com o desejo de abrir espaço em nossas crenças para alguma coisa que, por alguma hipótese, ela ainda não existe. Criamos essa alguma coisa pela força da consciência e da nossa percepção. O poeta William Blake reconhecia que o poder da imaginação era a essência da nossa existência, mais do que algo que simplesmente experimentávamos de vez em quando, durante os nossos períodos de folga. O homem é todo imaginação. Ele dizia e explicava: o corpo eterno do homem é a imaginação. E isso ele descrevia como o próprio pleno cósmico, ou Deus. O filósofo e poeta John Mackenzie explicava mais ainda nosso relacionamento com a imaginação, e sugeria que a distinção entre o que é real e o que é imaginação não é algo que possa ser mantido detalhadamente. Todas as coisas são imaginárias. Nessas duas descrições, os eventos concretos da vida devem primeiramente ser antevistos como possibilidades, antes de se transformarem em realidade. Entretanto, para que as ideias do imaginário de um momento no tempo se transformem na realidade de outro momento no tempo, devem existir algo que interligue as duas coisas. De alguma maneira, deve existir no tecido do universo a conexão entre fantasias passadas e realidades presentes e futuras. Einstein, por exemplo, acreditava firmemente que o passado e o futuro estavam de alguma forma ligados, como coisas que existiam em uma quarta dimensão, e que tomavam uma realidade que ele chamou de espaço-tempo. A distinção entre o passado e o presente e o futuro, ele dizia, não passa de uma ilusão persistente, obstinada. Dessa maneira, por meios que nós apenas começamos a compreender, concluímos estar conectados não somente com tudo aquilo que vemos em nossa vida hoje, mas também com tudo que já existiu, bem como as coisas que ainda não aconteceram. E o que estamos experimentando nesse exato momento é o resultado dos eventos que ocorrem, pelo menos de uma forma parcial, no âmbito do nosso universo que consideramos visível. As implicações desses relacionamentos são imensas. Em um mundo onde o campo inteligente de energia conecta tudo, e o que pode ter parecido mera fantasia e milagres antigamente, de repente se transforma em um acontecimento possível, como sucessor em nossa vida, ou como sucessor da nossa própria vida.
Com essas conexões em mente, devemos começar a pensar em um modo de nos relacionarmos com a vida, com a nossa família e até mesmo com nossos relacionamentos casuais, olhando para eles de uma nova perspectiva. Bom ou mal, certo ou errado, tudo, desde as mais leves e belas experiências da vida até as ocasiões do mais horrível sofrimento humano, nada poderá mais ser considerado como obra do acaso. Claramente, o princípio para a cura, a paz, a abundância e a criação de experiências, carreiras e relacionamentos é a compreensão da profundidade da ligação que temos com toda a nossa realidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.